Boa noite, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra que nós vamos comentar sobre uma questão muito importante, né, sobre alergias. E é uma palestra até um tanto novidade, porque nós vamos trazer uma pessoa que vai nos ajudar a entender também como nós podemos ajudar através desse projeto os queridos animaizinhos, né, os pets. Então, meu nome é Rômulo, fico muito feliz que você tenha conectado. Eu vou só deixar alguns lembretes aqui. Um deles é cuidado com a câmera, né? Talvez você vai em algum local da casa um pouco mais restrito, né? Então, muito cuidado com a câmera, fica atento a essa questão, tá? Para não ter constrangimento com ninguém aí. Combinados? Nós também estamos transmitindo pelo YouTube, né? Então, se porventura algum convidado, algum amigo não conseguiu conectar, você pode dar a opção para ele fazer, para ele ouvir, né? Ou a apresentação pelo o YouTube, tá bom? Meu nome é Rômulo, já tem 16 anos que eu ajudo as pessoas, né? A terem saúde, qualidade de vida. A gente acredita que quanto mais informações nós temos, melhor, né? Para tomar uma boa decisão. E muitas vezes nós acreditamos que a única saída que temos são os remédios, que são muito bons, né? Profissionais excelentes como os médicos que nós temos, eles vão indicar realmente ali para nos ajudar. Igual nós temos vários terapeutas também, em outras linhas de trabalho, que também querem ajudar e ajudam realmente. E o nosso objetivo aqui é passar para você informações importantes para que você, sem alterar sua rotina, consiga resolver a questão das alergias, né? Não é cura, nós vamos te ajudar, claro, a controlar. Nós vamos ver uma foto aqui de um garoto, o antes e o depois, para vocês perceberem que esse projeto é extremamente sério. E muitas pessoas têm esse hábito, mas isso aí é um efeito, porque a pessoa acredita, tem fé. Então, nós trouxemos, né, uma veterinária que está cada vez mais estudando essa área para nos explicar como os animais também, né, conseguem ter resultados fazendo uso desse projeto. Então, não tem contraindicação, é para todas as pessoas, né? E não é somente alergia, né? Então, nós vamos falar de outras patologias, e eu acredito que vai ser realmente para a família toda. Então, se você tiver aí algum grupo que você participa, né, seja da sua empresa, do seu negócio, de família, né, do futebol, enfim, coloque lá no grupo que a palestra está começando. Tenho certeza que nós vamos agregar para você conhecimento e, como eu disse, com conhecimento tomamos boas decisões. Então, vamos iniciar a palestra e o objetivo hoje é alergias. Então, nós vamos falar um pouco do problema, mas já vamos partir para a solução, né? Que é o que te trouxe aqui hoje nessa palestra. Lá no finalzinho, caso você tenha alguma dúvida, né, nós vamos ter o prazer de poder responder a sua dúvida, tá? É só você esperar um pouquinho mais lá no final da palestra, você vai levantar a sua mãozinha virtual, né? E aí nós vamos te localizar e você vai ter a chance de perguntar. Combinados? Então vamos falar um pouco sobre o problema, né, das alergias. A gente sabe que muitas pessoas sofrem bastante com essa questão, né? Só um minutinho, peraí. Muitas pessoas, né, sofrem não com alergia, mas também com rinite alérgica e algumas outras questões. Mas nós vamos tentar abranger aqui todo mundo, tá? Quem está sem áudio aí, tem que entrar e sair novamente, tá? Então você entra, porque talvez você não liberou o áudio, tá? Então você sai novamente, cena, né? Cena, Siena. Aí você consegue lá fazer isso, tá? Entra novamente e aí você consegue ter acesso ao áudio. Pode ser que você não tenha liberado. Então vamos dar início aqui à nossa palestra e vamos falar um pouco sobre essa questão então da alergia, né? As alergias são muito comuns. Hoje muitas pessoas sofrem com alergia, né? São as reações do nosso sistema imunológico a algum tipo de substância. Então é como se houvesse ali uma pane no nosso sistema imunológico. O diagnóstico mais comum são versões respiratórias e também alimentares, né? Ocorre quando o sistema imunológico confunde uma substância inofensiva
com um invasor. E o organismo libera uma reação química e aí tem os sintomas, tá? E aí esses sintomas que tanto incomoda as pessoas que têm alergia. E a busca por essa solução, né, para evitar essa alergia, esses sintomas, faz com que a medicina da alergia, né, do controle à alergia, seja uma das medicinas com preço elevado, remédios com preço um pouco acima do mercado, do restante, né? E também aquela questão de uso contínuo, né? É repetitivo, tem pessoas que todo mês têm, pessoas que mudam a temperatura ou mudam o tempo, esse problema vem, né? Então, acaba que um pouco da renda familiar vai ser destinada à compra de medicação, porque a pessoa não quer realmente, ninguém quer ter alergias, né? Então, tá aí uma explicação sobre essa questão. E a reação pode se manifestar na pele, na face, nas vias respiratórias, né? Até no sistema digestivo. E muitas pessoas têm intolerância, por exemplo, à lactose, não é? E aí priva-se de vários alimentos que grande parte dele tem o leite, né? E a pessoa acaba tendo uma restrição muito grande, ou recorrendo a remédios para tentar, talvez, ali comer a sua pizza ou algo semelhante, né? E quando a gente fala de vias, né, de respiração, quando submete-se ela a alguma alergia, é muito grave, porque pode até tampar, né? Então, a pessoa ficar sem respirar. É muito sério. A alergia em si, a gente pensa que é inofensivo, mas pode, né, além de perder a qualidade de vida, que isso é fato, mas pode também trazer transtornos ainda maiores, inclusive essa que eu acabei de comentar, sobre uma parte, né, do ganho familiar ficar destinada a cuidar de remédio, de comprar remédios para cuidar das alergias, certo? Então, olha só que interessante esse dado. Tem muita gente que acha que é pouco, mas são 65 milhões de pessoas sofrendo com alergias. 30% da população é muita gente que tem problemas de alergia. Você não é o único, né? A gente vê muitas pessoas sofrendo em graus elevados, talvez nem tanto, mas olha, 65 milhões de pessoas, né? Agora, olha que interessante. A alergia, ela está ligada ao sistema imunológico, né? Como nós vimos, uma substância inofensiva confunde-se o sistema imunológico e ele ataca, gerando as reações, né? Olha só essa informação sobre a deficiência de magnésio relacionada ao prejuízo na função imune. Por que está asterisco ali? Por exemplo, se o seu intestino não funciona muito bem, o seu sistema imunológico também vai ser afetado, certo? Então, não é só a questão do magnésio. Porém, você tendo o magnésio em abundância, acaba contribuindo tanto no intestino, como também em outra função, né? A função imune do organismo. A pergunta é: como adquirir magnésio? Muitas pessoas compram na farmácia, compram, tem no sal, né? Enfim, as pessoas compram o cloreto de magnésio, mas a intenção nossa aqui, como eu disse, não é alterar a sua rotina, tá? É dentro da sua rotina contribuir para que você consiga controlar as alergias. Então, continue conosco aqui que você vai entender que a gente pode ajudar não só você que tem alergia, como outras pessoas sem alterar a rotina, tá bom? Então, continue aí que você vai entender daqui a pouco. Olha, quantidade ideal. O que nós temos no mercado hoje tradicional, você tem doses limitadas. Por exemplo, você pode ser orientado a tomar um comprimido de cloreto de magnésio, ou dois, no máximo três. Não pode superar isso porque vai ter consequência. Feito em laboratório, então tem não é contraindicação, mas tem essa observação, né? Se você coloca magnésio no sal, por exemplo, ou algum outro polivitamínico que você utiliza, essas quantidades ajudam, sim, mas são muito poucas diante da quantidade que você precisa. E nós necessitamos deste mineral. Só para fazer um parênteses, é o mineral mais importante para o seu organismo. São mais de 400 funções que tem no organismo, e entre elas está relacionado alergia e imunidade. Nós vamos entender melhor daqui a pouco. Ó, o hidróxido de magnésio, por que hidróxido? Você vai entender que este projeto deixa na condição de hidróxidos alcalino de magnésio. Então, ele é melhor absorvido.
ele vai estar contido na sua água, tá? E o magnésio, ele é a gasolina das enzimas. E o que é enzimas? Enzimas, nós temos em torno de 300, 350 enzimas relacionados ou responsáveis para controlar a alergia. A lactase, que ajuda na questão da lactose, e aí você pode tomar leite, tudo bem, não tem alergia, se ela estiver funcionando bem. Geneide, vai ser daqui a pouco as perguntas, tá? Só mais um momentinho, pode continuar com a mão levantada, mas é mais para frente que a gente vai dar a oportunidade da gente bater um papo, tá bom? Então, pessoal, as alergias, quando você tem as enzimas funcionando bem, a tendência é a sua energia, a sua alergia ser controlada. Para as enzimas funcionarem bem, elas precisam, vamos dizer, de um combustível. E esse combustível é justamente o hidróxido de magnésio, o magnésio. Só que o nosso país é pobre nesse mineral. Talvez você conhece produtor rural que ele tem que adicionar magnésio na sua plantação. Por que disso, né? Se um país tão bom, bonito igual o nosso, né, rico em diversidade, não tem magnésio? Porque não tem vulcões. São os vulcões que ajudam o solo, a água a conter magnésio. E ainda bem, né, que a gente não tem aqui o vulcão, mas tem essa questão, tá? Então nós precisamos adicionar no solo e na nossa alimentação. Mas só questão de enzimas são mais de 300 que precisam se alimentar. Aí aqui a gente fecha aquele raciocínio. 2, 3 comprimidos diluído ali na água, que altera o gosto da água, é uma quantidade muito pouca diante do universo. Porque 300 enzimas, mas nós temos mais 400 funções no organismo que precisa deste mineral. Então, sem este mineral, ou ele em doses muito pequenas, as defesas do nosso corpo não ficam estabilizadas. E as pessoas acabam ficando mais suscetíveis a gripes, alergias e outros problemas de saúde. A imunidade é extremamente importante, mas ela é um fator dentro de um universo que ajuda você a controlar as alergias e aumentar a sua imunidade, tá? Então aqui eu vou mostrar para você um jovem que estava com alergia. Só que quando a gente vê a foto, parece ser um pouco frio, né? Você olha a foto e fala, olha, como melhorou. Mas pensa na vida desse jovem. Uma alergia na face, indo para o couro cabeludo, na face. Imagina na escola, com os colegas. A autoestima dele provavelmente estava baixa. A dificuldade em relacionar com outras pessoas poderia claramente acontecer. E ele poderia ser, talvez, uma pessoa introvertida. Porque era na face, nós que estamos com certa idade, a gente controla melhor essa questão do bullying, vamos dizer assim. Mas nessa idade é complicado. O que que ele fez de diferente? Ele continuou levando a vida dele normal. Só que com o conhecimento que ele adquiriu junto com a família dele, ele tomou uma decisão. E essa decisão fez com que a alergia dele curasse? Não, porque não tem cura, mas tem controle. Olha só essa pesquisa que foi feita sobre estudos que apontam, né, que o magnésio torna as vias respiratórias menos suscetíveis a substâncias que causam alergia, contribuindo para asma e rinite. Então nós vimos ali um tipo de alergia, agora nós estamos falando de asma e rinite. Olha só essa pesquisa que envolveu, teve um total de 15 participantes. Então, envolveu essa pesquisa ali homens e mulheres, 3 homens e 12 mulheres, de 20 a 74 anos. Né? E foi feito em Oklahoma. Durou 6 semanas. Alguns receberam lá uma solução, né, de triancinolona, outros de magnésio e outros receberam lá nada, uma água para ver se poderia ajudar. Olha só o resultado, o que, que os estudos apontam? Como que é importante? E essa pesquisa a gente não vê, né? Não chega até a gente. Fica lá no meio acadêmico. Alguns médicos conhecem isso, mas muitos não, a maioria, inclusive, não. E fica lá dentro do meio acadêmico. E olha só, de acordo com os efeitos declarados pelos participantes, a melhora significativa foi naquele que usou magnésio. Você imagina, se fazendo pequenas dosagens durante o dia teve benefícios, imagina você fazendo todo dia, o dia todo, que é a nossa proposta.
Então, a conclusão é que as enzimas trabalham melhor quando você tem uma abundância deste importante mineral. Olha só sobre a imunidade, que também não chega a nós essas informações, mas aqui você vai ter informações valiosíssimas. Quando você tem desidratação, o seu sangue fica sujo, difícil de circular, com baixa oxigenação. E aí também não vai ter nutrientes. Consequência, o intestino funciona bem, seu sistema imunológico fica comprometido. Então, o que que essa médica, após bastante pesquisa, inclusive ela é uma imunologista, ela explicou que a gente precisa manter a hidratação do corpo. O que que é manter a hidratação do corpo? Simplesmente tomar água. Mas nós vamos ver que água tem diferença. Olha só o que que ela disse. Se você mantém a hidratação do corpo, o seu sangue está na viscosidade correta, com oxigenação, e como tem minerais na água, seu organismo também vai receber esses minerais. Então, ele vai ficar hidratado, com nutrientes e o sangue oxigenado. A soma disso faz com que você desenvolva mais a imunoglobulina, que é o principal anticorpo contra infecções. Então, você vai melhorar o seu sistema imunológico. Então, a gente conhece vitamina C, vitamina D, laranja, acerola, e aí vai a lista, né, para aumentar a imunidade. Mas o que você, que é o nosso convidado, descobriu agora? Que o principal fator para aumentar a sua imunidade, sangue oxigenado na viscosidade correta com nutrientes. E como que você consegue isso? Com a hidratação adequada. Porém, a imunoglobulina você não compra na farmácia, por isso que a gente não vê falando muito, né? Mas é o principal anticorpo do seu sistema de defesa. Eu estou criticando vitamina C, vitamina D e assim por diante? Não, mas você agora teve um conhecimento onde você deve investir mais. Porém, nós vamos ver que água tem diferença. Daqui a pouquinho nós vamos ver essa questão. Olha só o que a deficiência deste mineral prejudica a função imune. E também, como nós falamos, se você tem uma grande quantidade, as suas enzimas funcionam bem, o seu sistema imunológico está também bem ativo, a pessoa fica menos suscetíveis a gripes e vírus, bactérias, fungos e assim por diante. Nós temos relato aqui ao vivo mesmo, pessoas que falaram que tinha feridas, pessoas que tinham fungos, frieiras, e resolveram. E pessoas que tinham alergias, como asma, bronquite, e também tiveram uma solução muito grande, né? E não alterou a rotina, tá? É isso que é o mais interessante, né? Então, o conhecimento nos ajuda muito a tomar boas decisões. Então, você pode ir lá na farmácia e comprar todo mês, pedir pela internet. Beleza, a gente respeita, tá? Mas o cloreto de magnésio, quando ele é diluído na água, ele deixa gosto ruim. Você toma 2, 3 vezes por dia. Talvez você usa no sal, é poucas quantidades. Vai ajudar? Vai, mas não vai ser de forma tão profunda. Qual que é a diferença do que você acha na internet aí para o que eu estou te oferecendo? A diferença é essa aqui, ó. Não são 450 funções? Aí você toma poucas quantidades, vai ajudar? Sim. Mas o cara que mais entende de magnésio no mundo, ele disse que a melhor forma para o seu organismo absorver é você diluir numa água extremamente leve. Então, o que eu estou te propondo, você vai tomar todo dia, o dia todo. Em outras palavras, cada copo com água vai ser um tratamento de saúde. Agora, pensa bem, a água, ela tem que ser extremamente leve para ser absorvida pelo seu organismo. E será que a gente consegue essa água de que forma? Como eu consigo ter uma água leve que realmente vai ser absorvida pelo meu organismo, já que a água fica parada no filtro ou no garrafão de água? Então, deixar a água rica em minerais, eu vou fazer isso como? Se a água chega até a minha casa através de canos. É aqui que a gente vai chegar no ponto alto da nossa palestra. Tudo que você fez até hoje, tudo, todo o esforço que você fez para controlar alergias e outros problemas de saúde, você investiu em 30% do corpo. Nós estamos falando agora para você investir em 70% do seu organismo. Tá vendo essa foto aqui do lado esquerdo? É a pessoa tomando água.
Olha quantas moléculas, poucas entram nas células. Por quê? A água está parada, uma molécula vai sendo atraída à outra, é uma atração natural, e a água fica pesada. Chama cluster ou macromoléculas. Você toma água e ela ficou limitada a matar sede. Nós vamos modificar essa água e vamos deixar ela extremamente leve e rica em minerais. Como nós vamos fazer isso? Eu vou te mostrar daqui a pouco, mas olha só como é mais funcional. Olha quantas moléculas estão adentrando as células. Percebe a diferença? Uma água pesada para uma água extremamente leve. E aí nós fomos um dos principais centros de controle de qualidade. Para perguntar se é verdade, né? Porque ó, fazer um PowerPoint aqui não é difícil. Agora, provar que isso é verdade, aí realmente é o diferencial nosso. São 18 anos fazendo isso. E digo mais, você não vai achar no 0800, você não vai achar isso em lugar nenhum. A única forma de você adquirir esse projeto, investir em 70% do seu corpo, é através de um único caminho. Qual é esse caminho? Você procurar uma pessoa, a pessoa que te convidou. E eu vou te explicar daqui a pouco por quê. Mas olha só, nós fomos lá, voltando aqui no Instituto Falcon Bauer, olha só, a água 9,9, uma água difícil de ser absorvida. E olha só, depois de uma hora, 1,5, uma água extremamente fácil de ser absorvida pelo seu organismo. Aquele jovem que eu mostrei no início, ele continuou com a vida normal, normal. Só que ele passou a se hidratar da forma correta. O que aconteceu com a alergia? Foi sendo controlada. E hoje ele tem uma vida tranquila, uma vida normal, que é o que todos nós merecemos. A gente não precisa ficar sendo privado de algo que a gente gosta. Ter hábitos moderados é uma coisa, né? Agora, não poder fazer algo que você deseja devido a um problema, né? Aí nós temos que procurar a solução. E a solução que eu estou lhe apresentando não vai alterar a sua rotina. Você vai simplesmente fazer o uso do hábito que você já tem, tomar água. Agora, como que a gente consegue deixar uma água extremamente leve? Primeiro, só para você entender, a água foi feita para ficar em movimento. Por isso que ela é leve, quando ela está em movimento. Você já tomou uma água de uma bica, uma água que brota, ela não é levinha, mas é muito mais saborosa. Agora você diz assim: ah, mas eu compro água mineral, mas ela é mineral na fonte. Até chegar na sua casa, ela também foi perdendo as propriedades. Então, como deixar a água mais leve e assim ter os benefícios que eu estou comentando? Como eu disse para você, é um projeto de saúde. O projeto tem início, meio e fim, né? Então tem um projeto. Este aqui, ele vai deixar a água extremamente leve. Este vai durar a vida toda, você nunca troca. Olha só, hein, quem quer investir na sua saúde, diferente daquilo que você tem que comprar todo mês, né? Esse, a vida toda, você não troca. Este outro que vai liberar minerais na água e deixar a água rica em minerais, você vai trocar ele de 3, no máximo 5 anos. A junção desses dois aqui, você vai ter uma água extremamente leve e rica em minerais e vai trazer esses benefícios. Só para concluir, se você tem um sangue oxigenado, com nutrientes. Magnésio em abundância controla também a questão da pressão. Agora, quem tira remédio é médico. Diabetes vai ser controlada. Então, a gente foi levado a crer que um problema crônico, quer dizer, para a vida toda, mas você pode controlar e ir diminuindo aos poucos os remédios. E é o médico que tira remédio. É isso que eu disse. Tudo que você fez até hoje, 30% do seu organismo. O que eu estou te propondo é cuidar da maior parte do seu organismo sem alterar sua rotina, tomando água, só que uma água que realmente hidrata, desintoxica e alimenta o seu organismo. Sofre de enxaqueca? Acabou. Isso é coisa do passado. Fibromialgia, quantas mulheres sofrem com fibromialgia? Tem controle. Realmente, não tem cura, mas tem controle. Dores pelo corpo, né? As pessoas vão perdendo cálcio e acham que só existe o calcitran. Não, existem outras alternativas. O magnésio que eu estou propondo para você, ele pega o cálcio e fixa onde precisa. Então você não vai ter bursite, hernia de disco, não é que você vai voltar a ter 20 anos, né? Mas você não vai ter dores, vai dormir bem, ter disposição durante o dia.
Olha quantos benefícios. Inclusive, fica aqui meu convite. Segunda-feira, nós vamos falar sobre isso, especificamente sobre dores pelo corpo, artrite, artrose, e aí vai, né? Bico de papagaio e tal. Vem aqui segunda-feira às 20 horas e você vai entender por quê. Nós vamos aprofundar e te dar o conhecimento para você entender a raiz do problema e como resolver, não ficar remediando, mas ir lá no problema e sanar ele com esse projeto extremamente saudável, certo? Então, você tem um produto que dura a vida toda, o outro que dura de 3 a 5 anos. Você vai ser acompanhado por 60 dias, olha isso, hein? Acompanhamento por 60 dias para você fazer o uso do jeito correto. Por isso que é projeto, início, meio e a conclusão, para que você tenha os resultados que eu estou dizendo aqui. Não estou prometendo cura, mas controlar esses problemas que eu citei e outros aí que também não citei é possível, tá bom? Agora nós vamos conversar um pouco aqui com a Luciana. Ergue a sua mão novamente, por favor. Ela é uma terapeuta que se dedicou muito a entender os animais. Então ela vai, a partir de agora eu já vou colocar você aqui como destaque aqui, ela se dedicou muito, né, e vem se dedicando muito a entender como esse projeto pode contribuir para os animaizinhos. Preste bastante atenção no que ela tem aqui para nos ensinar. Eu me incluo também, viu? Para nós todos podermos entender como esse projeto extremamente natural pode contribuir com os queridos animais que nós temos. Luciana, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite, tá? E fica aí a palavra com você. Boa noite, Rômulo. Você me ouve? Sim, estamos te ouvindo muito bem. Boa noite, gente. Quero agradecer aqui o espaço. Eu me chamo Luciana, eu sou terapeuta animal e também estudante de medicina veterinária. Eu tinha preparado um material para compartilhar com vocês, mas houve uns problemas de percurso aqui e eu não consegui compartilhar, mas eu vou falar para vocês tudo que eu tenho para ensinar vocês aqui hoje. Bom, eu sempre gostei muito de animais e aí eu resolvi pesquisar e entender como que funcionava nos animais, porque eles também são acometidos por muitas doenças que nós somos acometidos, né? E a gente não poderia deixar de falar aqui sobre as alergias. Então, eu vou explicar para vocês. Quando um óvulo ele fecunda um espermatozoide, no processo de 72 horas acontece a divisão celular, chegando até 32 células. E logo após isso, começa a formação da pele. E essa pele, ela dá origem ao intestino. Gente, presta atenção nesse processo. Dá origem ao intestino. O intestino forma o fígado, do fígado passa a formar o pulmão, os anexos do aparelho digestório, criando uma invaginação e depois cria-se a coluna vertebral e o encéfalo. Gente, esses órgãos, eles são os responsáveis pelo nosso sistema imune, por fazer a limpeza diária do nosso sangue e dos órgãos. Então, o que acontece? Quando tudo isso está acontecendo dentro do corpo, essa formação tal, a gente os animais, isso também ocorre no nosso processo, mas os animais, eles são aquilo que eles comem, aquilo que eles consomem, né? Daí, quando a gente começa a não ter uma água magnetizada, uma água com uma mineralização boa, com magnésio, o sangue vai ficando grosso, vai ficando grosso. Imagine uma grande rodovia e os carrinhos passando nessa rodovia. Quando isso está acontecendo de forma normal, está fluindo, está todo mundo correndo, cada um levando a sua vida e levando as coisas para onde tem que ser levado. Quando está faltando oxigenação, começa a ter os choques plaquetários, começam as hemácias se aglutinarem. E essa aglutinação começa a parar a sujeira no sangue. E dessa forma, não levando oxigenação aos órgãos, o que acontece? Esses órgãos, eles começam a ficar sobrecarregados de sujeira. Sujeira que todo dia nosso corpo produz. E isso afeta. Então, se fez o órgão trabalhar na sua capacidade máxima, ele começa a diminuir o seu trabalho, né? Então, quando ele vai diminuindo o trabalho, daí o que acontece? Esses órgãos que são os órgãos excretores, que são o intestino, o fígado,
o pulmão, porque a gente não sabe, mas através da respiração a gente também coloca toxinas para fora. Daí, vai acontecendo esse processo e lá no intestino, não tem aquela frase assim, puxa, fulano está enfesado, Beltrano está enfesado. Às vezes os nossos cachorrinhos têm umas variações assim também. Por quê? Porque lá no intestino dele está a mesma coisa. Então, todos os órgãos excretores sobrecarregados. Aí, essa sobrecarga, ela começa a diminuir o sistema imunológico. O sistema imunológico está deficiente. A gente pode imaginar que o sistema imunológico, eles são soldados. Daí, esses soldados estão sendo mal alimentados. Quando eles estão sendo mal alimentados, eles ficam meio que à deriva, né? Então, pode ocorrer as doenças autoimunes, que esses soldados começam a olhar um para o outro assim e começam a enxergar o amigo como inimigo, e eles começam a se debater lá dentro. E dessa forma, acontecem os outros processos de doença. Quem aqui não tem um animalzinho e fica agoniado de ver esse animalzinho sofrendo com uma coceira, sofrendo com feridas, sofrendo com mau hálito, sofrendo com dor, né? Então, isso vem desse processo de deixar de levar a oxigenação para tirar essas toxinas. Daí, dessa forma, o sistema imunológico passa a não responder. Aí, o que acontece? Nosso cérebro, o cérebro dos animais, manda uma mensagem. Olha, nós estamos com sobrecarga de toxinas. O fígado não está dando conta, o pulmão não está dando conta, né? O intestino não está dando conta. O que acontece? Ele fala assim, vamos jogar para a pele. Por quê? Porque lembra que eu expliquei para vocês a origem? Começa tudo na pele? Então ele fala, bom, a gente não pode guardar isso para nós. Não está saindo no cocô, não está saindo na urina, vamos jogar para fora. Começa a jogar na pele, então começa a ter as alergias, começa a ter os pruridos, as coceiras, as feridas, né? As dermatites, aí começa a ter cachorrinho com lágrima ácida, cachorrinho tendo problema de ouvido, cachorrinho tendo problema de mau hálito. Gente, isso é muito, 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 muito desesperador, tanto para o animal quanto para a gente, porque a gente não quer ver nossos bichinhos sofrer, né? Dessa forma, a Timol pensou, além de trazer saúde para nós, com a nossa água mineralizada e magnetizada, a Timol criou também um negócio muito legal, que é o combo mini para o pet. Então, o pet pode se beneficiar desse mesmo benefício que a gente tem, tendo magnésio, levando oxigenação para as células, para o sangue. E aí, lembra daquela estrada que eu expliquei para vocês? Aquela estrada começa a fluir, daí começam cada um ir para o seu órgão de preferência. Então, o magnésio começa a ser encaminhado, né, para cada órgão, e aí os órgãos começam a trabalhar na sua capacidade máxima, e o sistema imunológico também. E os soldados param de se combater e começam a combater os patógenos, as doencinhas, os vermezinhos, os protozoários, os vírus que entram dentro desse organismo. Então, eles começam a funcionar e trabalhar de forma ordeira, de forma organizada, como foi feito para ser, né, na verdade. A gente pode proporcionar, através da Timol, saúde para os nossos animais. Gente, quando eu falei assim, do nosso cachorrinho, porque o cachorrinho, ele é um animalzinho mais comum entre as pessoas, mas isso vale para qualquer sistema. Pode ser um gatinho, pode ser um passarinho, pode ser uma vaquinha, pode ser uma cabrinha, independente, isso funciona para todo mundo. E, preocupado ainda com a saúde dos animais, a Timol também criou uma outra coisa. Ela criou uma coleirinha que eleva a imunidade dos animais, ela ajuda a combater pulga e carrapato. Então, assim, a Timol, ela pensa muito nos animais. Ela pensa bastante. Legal, muito bom. Interessante que você trouxe. Você havia comentado, Luciana, sobre algo, né, que você me explicou sobre a questão de como esse projeto ajuda no intestino, né?
Então, você poderia falar sobre a questão, o que a água, o magnésio, assim, ativa no intestino que faz com que ele funcione completamente, Pode, corretamente, melhor dizendo? Eu achei muito pode. legal a sua explicação, porque eu sempre falo assim de uma forma geral, né? E você talvez tenha, por estudar e tudo, uma forma mais profunda de passar. Achei muito interessante. Compartilhe conosco. Você sabe, Rômulo, quando o intestino ele está recebendo o magnésio, a gente tem os movimentos peristálticos, que é onde faz o movimento de contração para o cocô sair, tá? Dentro desse movimento peristáltico tem uns dedinhos que se chamam vilosidades. Esse magnésio, ele absorve, ele cata para ele, ele abraça o magnésio e fala, é meu. E aí deixa ele fortão. E dessa forma, deixando ele fortão, o que que acontece? Eu viro um órgão excretor mais forte. Eu aumento o meu movimento peristáltico, colocando toda aquela sujeira que o meu corpo levou até o intestino para ser excretado. Então, assim, você sabia que os cachorros também podem sofrer de prisão de ventre? Dessa forma, os cachorrinhos deixam de ter esse problema. Eles começam a fazer cocô normalmente, como deve ser feito. Que legal, muito obrigado, viu, Luciana, por nos ajudar a entender, né, como esse projeto também pode ajudar os animais. Ficamos muito felizes por você contribuir mais uma vez, né, com o nosso projeto. Eu acredito, assim como que eu gosto muito de animais, né, também as pessoas que estão aqui conectadas agora com mais informações podem dessa forma poder ajudar ainda mais também os pets. Muito obrigado mais uma vez, viu, Luciana. Eu que agradeço, Romulo. E se alguém tiver curiosidade, quiser abordar um outro tema, a gente pode também fazer uma nova live, tá? Combinado. Já vamos deixar, meu. Acabando aqui, eu já te ligo para a gente marcar a próxima. Combinado, então. Mas se for possível, Luciana, continue conosco aqui. Nós temos Uhum. 3 pessoas com as mãos levantadas, né? Eu vou fazer um resuminho e vou fazer perguntas. Ou dar a oportunidade das pessoas nos perguntar, né? Talvez alguma pergunta relacionada aos animais e você me ajuda. Combinado? Combinado. Beleza, então. Pessoal, só para a gente concluir, antes de passar para as perguntas, o nosso projeto, ele é um projeto de saúde familiar. Por que que a Luciana está aqui? Porque os animaizinhos fazem parte da família. A gente gosta dos animais, né? Como ela disse, qualquer que seja ele, tá? Vai ter benefícios. Então, como que eu posso trazer isso para minha família? A pessoa que te convidou, ela primeiro, olha só como que é um projeto. Ela vai fazer uma ficha de pesquisa de saúde. Ela vai entender os seus problemas da família, né? Até se o seu animalzinho tem alguma questão. Depois, caso você queira, né, você vai tirar suas dúvidas ali, aí você fala, eu vou querer esse projeto. Percebe que eu não dei para você, eu não passei para você nem um 0800? Eu não falei compra ali, compra aqui. Não existe. Então, cuidado com essas coisas que as pessoas oferecem por aí, tá? O que eu estou dizendo, você só vai ter acesso com a pessoa que te convidou para essa palestra. Só para ficar claro, tá? Aí, quando o projeto chegar na sua casa, o projeto correto, você vai tirar uma foto e falar: olha, eu tenho esse espaço para colocar. Aí ela vai passar para você uma receita de como conseguir alcançar os resultados. Viu que é um projeto? Não é assim, toma aí, compra nesse site ou liga nesse 0800. Não. A intenção nossa não é isso, é de criar um projeto para você ter resultados. Essa é a nossa intenção, poder realmente ajudar, tá bom? Então, a partir de agora, nós vamos esclarecer algumas dúvidas, não sei se vamos conseguir falar com todos, né? Nosso horário é limitado, mas vamos começar aqui com a Geneide. Tudo bem? Boa noite, Geneide. Boa noite, Rômulo, e boa noite a todos. Eu nem quero fazer reclamação e nem quero fazer, eu só quero agradecer por esse projeto, por esse trabalho, que é um trabalho maravilhoso, e pelos resultados que eu tenho através desse projeto. Primeiro eu vou falar do meu marido. Meu marido, ele tem câncer de pele. E ele ficava com alergia assim, no rosto, de uma tal maneira que parecia que ia sair o sangue todo pelo rosto dele. Ele, no começo, quando eu comecei a fazer, ele não acreditou muito. Mas quando ele começou a ver os meus benefícios que eu estava sentindo, ele passou a usar. Hoje, a pele dele está bonita,
é uma pele, nem parece que ele tem problema de saúde, né? E é muito bom porque não só ele lavar, como ele toma, né? Muitas coisas já melhorou nele. Então, sou muito grata, né? Antes de você começar a falar de outras coisas que nós ajudamos, primeiro, muito obrigado, viu? Por você ter conectado aqui e dar o seu bom depoimento. Mas vamos entender, você que é o nosso convidado, ela falou de câncer de pele. Olha, é muito complicado quando a pessoa tem câncer de pele e não consegue controlá-lo. É uma feridinha, pode se tornar algo. Peraí, só um minutinho que eu fui surpreendido pelo telefone aqui. Acontece, né? Ao vivo. Então, vamos lá. É um problema que pode tomar uma proporção muito grande, não só por fora, como por dentro. Então, é muito triste. Só que qualquer tumor, seja câncer, benigno, maligno, não importa, ele vai ganhar força num ambiente sujo. Então, eu não estou dizendo cura para o câncer, mas eu estou dizendo que você pode limpar o seu organismo ou deixar lá alcalino, né? Deixar o organismo alcalino, mas em termos fáceis, limpar o organismo para que este problema, seja câncer de pele ou qualquer que for, perca força. E é isso que está acontecendo com o esposo, o marido da Geneide. Qual o nome dele, Geneide? É João. O nome dele é João. Tem quanto tempo que ele está fazendo uso do projeto? Olha, a gente tem 3 meses que a gente adquiriu, né, o projeto, a gente está fazendo Os 3 meses, né? No início ele não acreditou muito. A partir de que momento ele falou, opa, tá me ajudando? Você lembra mais ou menos? É mais ou menos assim, depois que eu já tinha 1 mês já que eu estava usando, né, que ele começou a ver. Porque tem muitas outras coisas, essas outras coisas eu vou deixar para outra oportunidade, né, para não tomar muito espaço, né? Na verdade, a gente poderia ficar um tempão falando sobre esse benefício, mas só para as pessoas entenderem. Então, se você tem alguém com câncer de pele, dentro de 2 meses, a pessoa já é uma outra pessoa, borrifando e tomando. Não é cura, mas o ambiente estando limpo, os tumores perdem força. Por isso que eu perguntei, dentro de 30 a no máximo 60 dias, os resultados são excepcionais. Por isso que acompanhamos todas as pessoas por 30 dias, no mínimo 60 dias, 2 meses. Ô, Geneide, esse assunto que você trouxe realmente é muito importante. Vamos marcar um outro momento. Se você quiser, eu já até faço o convite para você, segunda-feira, às 20 horas. Você conecta e é isso que você conclui, né, os benefícios que esse projeto trouxe para você e a família. Pode ser? Pode, vamos fazer sim. Então, estamos combinados. Eu Obrigado, te agradeço, obrigado muito obrigado mesmo. Eu que agradeço você, obrigado pela compreensão. E o maridão também, né? Que finalmente ele acreditou e agora está investindo na saúde. Um abraço para o João também, viu? Obrigada, obrigada. É muito bom, né? Poder fazer parte da solução. Eu fico muito feliz. Né? Ótimo, meu Deus do céu. Vamos falar agora aqui com a Fátima. Ativa teu microfone, por favor, Fátima. Aí a gente vai falar com a Cisulei e a Carmen, tá? Aí vai dar tempo de falar com o restante. Espera um pouquinho, vamos falar com essas 3, então. Oi, Fátima. Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo bem. Que posso te ajudar? Não, é que minha representante, ela me passou a live para eu assistir, né? Aí é a segunda vez que eu consigo assistir, né? E hoje eu estou fazendo a participação. Que eu estou gostando muito, ela me deu a água, né, para eu beber, e eu estou gostando muito. Inclusive, até meu, né, fez um excelente, né, resultado. E eu estou gostando muito, viu? Que bom, É Rita, Fátima. minha representante, Rita. Rita que te ajudou, né? Que bom. E o que essa água ajudou você, Fátima? Conte para nós, assim, um problema, rapidamente. No intestino, né? Meu intestino é preguiçoso. E aí, quando eu bebo a água, né, que ela me dá, aí eu tenho resultado, né?
Que E eu bom, estou Fátima. gostando muito. Inclusive, eu tenho problema de diabetes, tenho problema de colesterol, tenho vários problemas, né? Mas, no momento, eu não estou podendo, né, adquirir o produto. Mas vamos com fé em Jeová que a gente Vai dar consegue, certo. Vai dar viu? certo sim, Fátima. Deixa eu te falar, cuidado, a sua saúde é o principal patrimônio que a gente tem, né? Então, vê, É, analisa certinho, com carinho, né? Para que o seu organismo já está te dando sinal que não está muito bem. Está na hora é, de você é, investir em você mesmo. Vai dar tudo certo. Muito obrigado, viu, Fátima? Um abraço de aí, boa noite. nada. Valeu muito. Fiquei muito feliz aí com mais uma. Imagina quando ela estiver fazendo uso corretamente, todo dia, o dia todo, né? Com o projeto dela, vai ser muito bom, vai ser melhor ainda. Cisulei, tudo bem? Ativa teu microfone, por favor, viu? Boa noite. Boa Boa noite. noite. Não que eu não precise disso daí, porque tem um monte de coisa, né? Colesterol alterado, tal. Tenho problema de desbiose intestinal. Para mim, eu tenho certeza, porque a gente vê pessoas conhecidas que estão fazendo uso que está tendo excelentes resultados. Mas o que eu queria fazer uma perguntinha é a respeito da minha cachorrinha. Eu tenho uma poodle, ela está cega pelo fato de diabetes, ela toma insulina 2 vezes por dia. E foi feito um exame que deu fungos, e o único remédio que tem para os fungos, ela não pode tomar. Ela tomou, ela teve assim, ela ficou num estado que parecia que ela estava tendo um AVC. Aí o veterinário falou, ela não pode tomar esse remédio, esqueci até o nome no momento. Eu falei que aí uma amiga me indicou essa live hoje para ouvir sobre isso. Então, a lógica diabetes, né? Acredito que como na pessoa ameniza, porque tem uma irmã da minha congregação que a contagem da glicêmica dela baixou muito. Então, ela fica toda feliz, né? Então, eu gostaria de saber, nesse sentido aí da cachorrinha, a água que ela toma normalmente, a gente vai usar isso daí para ela tomar normalmente? Não vai ter É isso. Eu vou. dosagem? Não, é água normal. Você vai colocar Da a mesma forma quantidade. que eu ponho a água dela no potinho, ela vai tomar essa água e vai Isso, ajudar. da mesma Entendi. forma. Olha só as fotos que eu vou compartilhar aqui, ó. Preste atenção, vou tirar aqui a minha aqui, peraí, só deixa eu organizar aqui, quer ver? Prestem atenção, pessoal, olha só, hein? Para a senhora ver e outros também. Deixa eu só acessar aqui o computador, ó. Esse é um animalzinho com o problema, tá vendo? Ficando cego. Tá vendo? Tá bem cinza, né? Olha só a foto mais de perto. Agora ele começou a fazer uso desse projeto. Limpou, viu só? Qualquer cachorrinho, qualquer animalzinho que esteja com este problema vai ter realmente resultados. E sabe o que é interessante? Não altera a rotina do animal. E você não precisa insistir para ele tomar água. Ele vai tomar água na quantidade lá, né? Do jeito que ele quer. Tá? Mas os resultados, a questão da diabetes não tem cura, mas tem controle. E é isso que vai acontecer com o seu animalzinho. Vai ter controle. Pode ficar tranquilo que é isso que vai acontecer. Luciana, quer acrescentar? Ativa teu microfone aí, por favor. Pronto. Sim, Rômulo, é muito triste, né, a gente ver sofrendo, né, são acometidos pelas mesmas doenças que nós, né, então, a partir do momento que a senhora passa a utilizar a água e colocar a água para ele tomar, e essa água que a senhora for oferecer para ele tem que ser trocada todos os dias, tá? Porque a mineralização e a magnetização, ela tem um período fora do projeto. Então, quando ela está em contato aqui na garrafinha, ela está ok, está com o projeto dentro, está ok. No momento que eu tirar daqui e pôr no potinho para o meu cachorro beber, eu preciso fazer a troca todos os dias, tá? A questão do olhinho, você pode pingar a água dentro do olhinho, e a questão do remédio que ela não pode tomar, quando a gente dá força para o sistema imunológico, esses fungos, eles vão perder a força. Por quê? Porque a gente vai tirar de um ambiente ácido
para um ambiente alcalino. E os fungos, eles gostam de um corpo ácido, eles proliferam na acidez do corpo. Então, fazendo a alcalinidade, ele vai falar assim, puxa, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho da onde me alimentar, eu vou embora. Então, aí tem como amenizar, sim, o problema. Legal, Luciana, muito obrigado, viu? Continua aí, que você apareceu, você me ajuda. Vamos falar com a Carmen agora. Olha, não vou conseguir responder todos, então não vai ficar bravo comigo, ou todas, né? Boa noite, Rômulo, boa noite a todos. Eu já adquiri esse projeto já, e eu quero falar sobre o Brian, o meu cachorrinho. Eu já estou tomando essa água, já tem mais de mês. Aí, eu passei a dar para ele também. O Brian, ele tem problema de pele crônico, que não sara, é fungos. Não é só um tipo de fungos. E ele já fez tratamento por muito tempo, mas não acaba, é um problema que está lá. E desde que eu adquiri o projeto, eu passei a dar água para ele. Eu troco a água todos os dias, inclusive eu ponho menos quantidade, aí eu vou trocando para colocar água fresquinha. Ele tem problema no olho, igual o cachorrinho lá da foto que você mostrou, e esses dias infeccionou. Ficou vermelho, a cor de sangue, porque infeccionou, e ficou branco, começou a ficar branco também. Aí, o que eu fiz? Peguei a água, fiquei limpando com algodão, e depois que eu limpei, sequei, e molhei um outro algodão limpo, e fico pingando no olho dele. Como eu trabalho fora, eu faço isso sempre quando eu estou em casa. O olho dele melhorou muito, 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 muito. E ele era muito ansioso, ele melhorou da ansiedade. Agora ele dorme bem mais tranquilo. E por causa do fungo, na patinha dele, nessa região, ficava inchado e saía um negócio de dentro. Inclusive, eu tinha que ficar espremendo para tirar. Depois que da água, secou tudo. Nas patinhas dele, assim, tinha várias verrugas que ficavam saindo secreção de dentro. Já secou tudo. Ele se lambia muito, parou mais. Ele dorme bem, melhorou da ansiedade. Aí o olho dele, eu só vejo que está melhorando mais. Então, eu estou muito feliz. Então, quem tem cachorrinho aqui, deem a água. Eu estou dando banho nele também com essa água. Que bom, Carmen. Essa questão da alergia, então você está vendo que está controlando. Tá sim. O que mais me chamou a atenção, assim, é a questão da ansiedade, porque ele era muito, muito ofegante mesmo, assim. Inclusive, ele acordava de madrugada quase todo dia e ficava naquela agoniação, naquela coçação, e aí, depois da água, ele dorme tranquilamente. E o olho dele estava muito, porque esse problema do olho dele tem que fazer cirurgia, mas o que mais me chamou a atenção também é por a água ter ali, meio que estabilizou o problema, porque está lá ainda, né? Mas eu estou fazendo essa limpeza todo dia, quando eu estou em casa, e tem melhorado muito. Eu tinha percebido que ele estava sentindo dor no olhinho, e aí eu vi agora que ele não está mais sentindo dor no olho, ele olha normal, assim. Carmen, tem quanto tempo? 30 dias, um pouco mais? Quanto tempo que o animalzinho já está fazendo uso corretamente? Tem mais de um mês, acredito que tem um mês, uns 10, 15 a 20 dias por aí. Talvez menos, mais de um mês tem. Tá. Então, continue com esse empenho seu e volte aqui na hora que concluir os 2 meses que a gente pede, né? Continue empenhado em dar bastante água para ele, não deixar faltar água para ele, na verdade. Continue fazendo isso, né? E volte aqui. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você tinha um gasto mensal com esse animal referente a esses problemas? Muito, muito, muito mesmo. O Brian ele tem 9 anos e eu já fiquei um ano seguido levando ele na vet por causa do problema de pele que ele tem. E não acaba, só que tava ali, né? Com a água eu percebi que as coceiras diminuiu. O problema estava estabilizado, mas depois da água eu percebi que diminuiu as coceiras, né? Inclusive sai coisas na pele dele assim. E nessa região assim, nas axilas dele, são as partes que ele mais costuma se coçar. Lamber as patinhas também. Então, assim, eu vi que ele parou muito, muito de ficar se lambendo. Ótimo. Então, quer dizer, o custo vai diminuir, o animal melhorou a qualidade de vida dele, isso também vai impactar, né? Porque você fica mais feliz. Quando der 2 meses, né? Volte aqui, vamos acompanhar o teu animalzinho para a gente ver como que ele está depois de 2 meses fazendo o uso certo, correto. Carmen, muito obrigado, viu? Um abraço a você aí, viu? Eu que agradeço. Valeu.
Que bom, né? A gente resolveu fazer essa apresentação justamente por tanto feedback positivo, né, que nós temos dos animaizinhos fazendo uso desse projeto. Como o nosso tempo está bem limitado, as pessoas que estão com a mão levantada, aquelas que não tiverem com dúvidas, talvez quer comentar, dar um feedback positivo ou negativo, espera um pouquinho, vamos dar preferência para quem está aqui pela primeira vez e com dúvidas, combinado? Então, vamos lá. Fátima, é alguma dúvida que você tem? Você ainda não faz o uso do aparelho? Ativa teu micro... Isso, ativou. Não, eu quero falar dos benefícios. Ah, tá. Tem como ser breve, então, para a gente atender outras pessoas? Ou não, eram muitos problemas? Eram muitos problemas, são 16 anos de problemas que eu tinha antes. 16 anos sofrendo, Fátima. Não, então já conta para nós, quanto tempo você está fazendo uso desse projeto? 3 meses, fiz 4 meses agora, dia 12, é fazer. 4 meses. 3, Você... e eu já tive benefício na primeira semana, sabe? Porque há 16 anos eu sofro com anemia, simplesmente me considera crônica, né? Nada melhorava, já fazia uso de Unipor injetável, e o oral também, e várias medicações. Só que surpreendi todos os médicos, né, com meus exames recentes. A anemia curou e em um mês que eu estava tomando o produto, já estava curada a anemia. A médica perguntou o que eu estava usando. Aí eu falei. Aí ficou assim. Só que outra coisa, que eu vivia acamada aqui, né, eu vivia acamada. E aí, com 7 dias, eu levantei, assustei a comunidade toda. Estava andando sem ajuda de ninguém segurando, que eu desmaiava demais. Fui para o centro, ainda fui pregar no carrinho, ninguém admirou, Que passei bom, hein, 2 horas em pé e Fátima? não desmaiei. Que legal. Fátima, então essa anemia, só para a gente ficar claro aqui para os nossos convidados, né? Não é uma cura, sabe por quê? O nosso projeto, ele estabilizou o seu organismo. Como eu sei que você é aplicado e vai continuar fazendo uso, então ela vai ficar estabilizada. E os médicos assustam mesmo, né? Por isso que eu sempre digo, né? Essa questão de problema crônico, a gente não tem que acreditar muito nisso, não, tá? A gente pode melhorar. Tem outra coisa que os médicos falam muito, ó, é hereditário, é assim mesmo. Não, não é assim não. A gente pode ter mais saúde e qualidade de vida. É o que aconteceu. 16 anos sofrendo, a partir de uma semana as coisas já foram melhorando, né? A ponto do médico falar que tá tudo bem, né? Legal, Fátima. Tem mais algum 6 benefício? cirurgias, né, que eu fiz TCA na tireoide, e aí fiz várias cirurgias, o médico te retirando. Era um desafio fazer cirurgia por causa de falta de sangue, né? Era um desafio. Até que a última eu passei. Cada um tem o seu modo, né, de pensar, né? Mas aí você começou a tomar água, começou a estabilizar também? E curou também a hemorragia que eu tinha no intestino, né? Que eu já fiz, como eu falei, eu tinha vários problemas, né? Vários. E no intestino era o que mais pegava. A gente vai ter uma oportunidade, Fátima, de aprofundar nessa questão da anemia. O dia que eu vou estudar muito sobre o tema e vou te convidar para a gente conversar mais, tá? Fala com a pessoa que te convidou, provavelmente ela deve ter meu contato, alguma coisa assim, a gente vai encontrar, vamos entender mais, e aí você ajudar. Muitas pessoas sofrem com anemia, né? E que bom que nós temos um resultado tão positivo. Muito obrigado, Fátima. Eu não tenho tempo mais para te ouvir mais, porque eu preciso passar para a Mara, mas a gente vai ter esse momento, tá? Isso, obrigada. Tá bom? Agradeço. Eu que agradeço a sua compreensão, né? Mas, ó, não some não, hein, Fátima? Não some não, que a gente tem muito que escutar aí essa questão do intestino, né? Tá bom? Mas só me perdoe, porque o tempo realmente está reduzido. Oi, Mara, ativa seu microfone aí. É alguma dúvida, Mara? Sim, sou eu. Eu fui convidada para assistir a live, né? Estou experimentando a água, mas eu queria tirar uma dúvida. Eu tenho vários gatos com vários problemas. Só que um deles, ele tem machucado, que é uma doença, que eu esqueci até o nome, que ele usa itraconazol. Vai comendo a pele. Então, eu gostaria de saber se eu posso colocando a água em cima desse machucado dele que está grave, e eu tenho outros com bastante inflamação nos olhos. Sabe? Está sempre aquela inflamação, porque são vários abandonados. Olha, isso que eu queria saber. Não, nada vai substituir o fato de tomar água. Então, dê bastante dessa água para o gato.
Borrifar também pode, porque é água, não é um remédio que tenha contraindicação. Mas a Luciana já está aí, ela vai dar uma resposta assim mais correta. Uhum. Ô, Mara, todo o processo, ele demora para acontecer. Quando a gente percebe, ele já está exacerbado dentro do organismo, né? Então, dessa forma que você dá o corticoide e para de dar o corticoide, volta de novo, não é mais ou menos assim que acontece? Isso. Uhum. Então, passa a utilizar a água, põe, e o gato, Rômulo, você sabe que o gato ele tem uma coisa, o gato é mais enjoado que o cachorro, que uma vez que ele bebe água naquele potinho, ele não volta a beber de novo, né? Então, renove muito essa água, espalhe mais potes pela casa para que eles possam ter mais acesso à água, porque o gato tem uma grande deficiência de tomar água, eles por si só eles são ruins de tomar água, então dê mais oportunidades para ele ter vários potes para que ele tome água, pingue essa aguinha no narizinho dele. Mesmo machucado, com ferimento? Sim. Porque tá ferido. Aí o meu receio é esse, por causa do machucado. Sim, só que assim, na hora de você aplicar, cuidado para não flexionar, para não lesionar mais aquele local. Se puder ser num conta-gota, sabe? E se você esborrifar, espirrar no rostinho dele, ele vai assustar e você não vai conseguir fazer novamente. Então tem que ser de uma forma... Eu tô molhando o algodão e pingando assim, sabe? Isso mesmo. De uma forma que ele não crie medo daquele processo, né? E coloque muito mais potinhos de água para ele beber mais água. E dos olhos? Os olhos, ele pode entrar água, colocar água, não só limpar, mas como deixar penetrar nos olhos? Sim, como se fosse um colíriozinho, sabe? Pinga a gotinha lá dentro, umas 3, 4 vezes por dia, entendeu? Para que esse processo crônico, ele passe a agudizar e depois amenizar, entendeu? A gente precisa tirar do crônico para agudizar e depois amenizar. É um pouquinho mais lento, mas tem a perseverança. Muito obrigada. Mas aproveitando para dizer também que eu estava com esse meu dedinho super machucado. E com uma semana molhando na água, ele está completamente sarado. Pelo menos para mim já sarou. Que bom, Mara. Ficamos muito felizes, viu? Que nós já estamos contribuindo com você e nós vamos também contribuir com os animaizinhos. Lembre sempre, viu, pessoal, de fazer uso da forma correta. Tudo existe o jeito certo, tá? Então, não faça um dia mais ou menos, outro dia bem. Não, faça todo dia certo. O organismo nós só temos um, né? Então, vamos cuidar muito bem dele todo dia. Cleiciele, tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Rômulo. Boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Então, eu queria falar, além dos benefícios que eu estou tendo, mas eu vou deixar para outro dia, vou falar das minhas pets, né? Que hoje o assunto foi alergia e também os pets, né? Tem 12 dias que eu estou fazendo parte desse projeto. Estou amando, estou sendo muito bem beneficiada. E as minhas pets também, porque eu tenho uma cachorrinha com 8 anos, que ela tem pancreatite e também problema nos rins. Em fevereiro, eu quase perdi minha cachorrinha, né? E agora comecei o tratamento com ela, dando a água, esborrifei nas alergias, como a doutora lhe explicou, o intestino dela não funcionava bem, ela fazia muita força para poder evacuar. E agora não, ela consegue muito bem, fazendo 12 dias. Eu comecei, é um projeto familiar. Eu comecei, meu esposo e os cachorrinhos também. Eu tenho uma de 10, uma de 9 e uma de 8. E uma tem displasia, né? Um problema de displasia está ajudando também, e outra de coluna. Olha, que legal, que bom que você persistiu com a sua mãozinha levantada e a gente já ter esse feedback positivo. Olha, eu vou pedir um favor. Se for possível, né, você fazer um videozinho do antes e o depois dos animaizinhos, né? Tanto você que está aqui, que ainda está nesse processo, ou você que não participou, mas tem um animalzinho que vai começar a fazer o uso. Eu recebi de um pintinho. O pintinho, ele não ficava em pé. ele não conseguia, ele comia só dentro. Então, eu vou falar do meu jeito, né? Ele ficava lá, sem força, e perto da alimentação. Quando ele tentava levantar, ele caía. E o dono do animalzinho, ele foi filmando, até chegar o momento que o animal estava ótimo, correndo pelo terreiro. Então, é muito bom receber isso, ter esse material, e fico feliz que você entendeu que é um projeto de saúde
familiar. Todos têm que estar inclusos. Estou muito feliz, Rômulo. E a gente feliz por você ter conectado, viu? Tá. Muito obrigado, viu? Com certeza a doutora Luciana também ficou muito feliz de ouvir o que você comentou. Pessoal, o nosso horário ele já finalizou e passe a sua dúvida para a pessoa que te convidou. Tá? Eu vi aqui que tem a Dionísia, a dona Raimunda, mas a minha mãe falou que eu tenho que, né, cuidar muito bem das pessoas idosas. Então, eu não consigo. Eu vou chamar a dona Raimunda aqui, eu não vou conseguir desligar. Tá? Dona Raimunda, ativa o microfone da senhora, por favor. Lucimeire, não fica triste, não, viu, Lucimeire? Fica brava comigo, não. Então, vamos atender aqui a dona Raimunda. Tudo bem, dona Raimunda? Tudo bem, é porque eu vi uma pessoa aí falando agora de um braço, que de uma semana ela já melhorou. Aqui foi o meu netinho que bateu a cabeça no muro e rachou o couro da cabeça dele, e ele veio com a mãozinha toda cheia de sangue, e negócio de umas 6:30 para 7 da noite. Aí meu filho, aí ele veio chorando, aí com a mão suja de sangue enfiado na cabeça, aí foi lá, veio com esta água, fazia poucos dias que eu tinha começado. Aí lavei, mandei ele beber a água, bebeu a água. Olha, gente, isso foi assim uma coisa que eu mesmo... É difícil de acreditar. Aí, tá, à noite ele foi lá para o quarto, meu irmãozinho dele chegou lá, estava chorando, estava doendo. Aí o irmão dele foi e tirou uma foto daquela brechinha cortada do couro, né? Aí, quando amanheceu o dia, ninguém reclamou, e eu não lembrei. Quando nós almoçamos, depois do almoço, aí eu estava deitada, era o negócio das 2 horas, lá veio os 2 meninos. E o mais velho, de 12 anos, disse assim: vó, não teve a cabeça do Gustavo, que ele cortou ontem, que ele bateu? Teve. Aí eu disse: olha aqui, vó, eu tirei a foto ontem. E hoje, vó, olha aqui, vó, como é que tá. Gente, estava colado. Gente, estava colado, e eu peguei meus 2 dedão assim, e coloquei de um lado e outro para abrir assim, não abriu. Estava colado, de um dia para o outro, viu? Era só isso que eu queria falar. Eita, netinhos, que haja coração com esses netos, né, dona Raimunda? Mas que bom que a senhora trouxe para nós essa experiência. Quando as pessoas queimam, né? Talvez você está mexendo na panela, alguma coisa, ou uma queimadura muito grave, borrifa essa água. É impressionante, né? Ou quando tem um machucado, borrifa, toma bastante. O processo de cicatrização é muito mais rápido. Dona Raimunda, muito obrigado, viu? Um abração para a senhora aí. Um abração para os netos também. Fala para eles terem cuidado. Ei, meninada que apronta o dia todo. Pessoal, olha, um abraço a todos vocês. Fico muito feliz. Desculpe aqueles que não foi possível a gente atender. Passe a sua dúvida para a pessoa. Procure a pessoa que te convidou. Mas você viu aqui, é possível você controlar as alergias, outras enfermidades, ter mais saúde e qualidade de vida, e o seu animalzinho também, viu? Ele também merece. Chame a pessoa que te convidou e faça parte desse projeto de saúde familiar. Não tem 0800 nem nada em outro cuidado, tá? É com a pessoa que te convidou. Combinados? Luciana, mais uma vez, muito obrigado por ceder do seu tempo. Vamos marcar uma outra. Eu acho que dá para marcar uma outra só de pet, para a gente entender ainda mais e ter mais chance de falarmos sobre esses animaizinhos tão queridos. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que nos ajudaram, a Luciana, a Cláudia, o Júlio César também, né, que ficaram na parte ali de controle, né, das pessoas, de coração. Muito obrigado, um abraço, excelente final de semana, e segunda-feira, às 20 horas, nós teremos uma outra palestra, espero que você se conecte, tá bom? Um abraço, muito obrigado mais uma vez, bom fim de semana, pessoal. Tchau, tchau.